Simões, a diretoria do Cruzeiro também tem um pepino para resolver. Porque no ano passado, quando tomaram a decisão de demitir o Fernando Diniz e depois voltaram atrás na tomada de decisão e decidiram que ele permanecesse, chancelaram um começo de temporada com uma certa tranquilidade para que ele trabalhe. Isso institucionalmente, né? O externo não é esse o recado que vem da arquibancada, não é esse o recado que vem da parte externa. Mas, já que decidiram dar ao Diniz a continuidade da temporada, já que decidiram voltar atrás, já que decidiram, com perdão da redundância, né? Já que decidiram retomar esse pensamento no começo da temporada, bom, com 3 jogos, não sei se faria sentido chegar hoje e demitir o treinador, já que acabaram de tomar a decisão que ele continuaria. Simões, a leitura que você faz disso tudo, fato é que o externo tá pegando fogo. Alexandre Simões. Ô Cirilo, um abraço, Panzi. É interessante o seguinte, sabe? Porque o Cruzeiro, o grande problema para ele é que ele praticamente só joga em Belo Horizonte, né? Porque ele vai jogar como visitante com o Itabirito no Independência, depois ele vai jogar como mandante no Mineirão com o Uberlândia, depois ele vai jogar como visitante contra o América, depois ele vai jogar como visitante contra o Atlético. Só na última rodada que ele vai a Valadares enfrentar o Democrata, tá? E a gente percebeu hoje, e o Panzi está no Mineirão, né? E ele, Piquitito, o Pansieri, o Fabrício destacaram isso, mas o Panzi até agora destacou de forma mais clara, né? A torcida dando adeus ao Diniz e a torcida mandando o Diniz pra... É Jarinu, né? Que o Piquitito falou, né? Ele fala isso. É, Jarinu. Tem um centro de treinamento lá de um japonês lá, a seleção brasileira já treinou lá. O Pouso Alegre treinou lá agora, na pré-temporada. Ô Cirilo, eu acho que não existe um ditado popular que se encaixe tão bem no futebol como a voz do povo é a voz de Deus, sabe? O que acontece? A reversão de uma situação por um treinador no início de um trabalho, eu já vi acontecer. No próprio Cruzeiro aconteceu. O Marcelo Oliveira tinha uma rejeição muito grande quando chegou em 2013 pela história dele, pela ligação dele com o Atlético, e conseguiu reverter, até porque o primeiro jogo oficial dele foi um clássico contra o Atlético, a inauguração do Mineirão, e ele ganhou, e aí foi embora, foi bicampeão brasileiro no Cruzeiro, foi campeão mineiro em 2014. Só que a situação que o Fernando Diniz enfrenta hoje, de rejeição do torcedor do Cruzeiro, com um trabalho que já chega aí a 19 jogos, eu nunca vi, e olha que eu tenho quase 40 anos de futebol, um treinador reverter. Eu nunca vi. No início de trabalho, ok, tá? Mas um treinador com um desempenho tão ruim e com uma rejeição tão grande reverter uma situação, eu nunca vi. Hoje, Simões, 33.308 torcedores do Mineirão, R$1.311.396,50 a renda. 33 mil torcedores que desde o aquecimento, desde quando o nome lá do Diniz surgiu no telão, primeiro o Gabigol, camisa 9, muitas palmas. Depois Fernando Diniz, treinador, muitas vaias. Desde o pré-jogo, quando toma o gol, o resto do jogo foi de vaia. E você vê que a implicância já não é nem pelo desempenho, né? Porque o Gabigol hoje furou mais bola do que acertou o gol. Talvez tenha sido um dos piores em campo, se não o pior. Ele furou mais bola do que ele acertou o gol, né? Mas o torcedor carrega a esperança no Gabigol e carrega o Gabigol até de trator e merece, porque é um cara que, eu falei no Rádio Esportes aqui ontem, o cara é o brasileiro com mais gol na história da Libertadores, na história dos pontos corridos com 20 clubes, é o cara que fez mais gol numa edição, é o cara que em 12 finais disputadas pelo Flamengo marcou gol em 11, quer dizer, é realmente um jogador diferente, um cara decisivo que viveu um 2024 ruim por uma série de fatores, inclusive os problemas dele com o Tite, mas que merece. Mas a questão toda que eu vejo é o seguinte: a convicção de quem comanda o futebol do Cruzeiro tem que ser muito grande no Diniz. Tem que ser quase uma certeza para bancar o Fernando Diniz depois de Atlético e depois de Betim. Porque eu trabalho com futebol desde 1988. Eu nunca vi uma reversão de quadro numa situação como essa do Diniz.
Eu já vi em início de trabalho, eu lembro que o Cuca iniciou um trabalho no Atlético também em 2011 e o Atlético não conseguia vencer e sofreu uma rejeição. Eu lembro do Levir também já ter sofrido rejeição no início de trabalho, mas um início de trabalho mesmo, entendeu? E depois a coisa andou. O Diniz já não é o início de trabalho, porque ele começou o trabalho dele no ano passado, foi em setembro, e aí o estilo do Diniz. E tem uma coisa muito grave do Fernando Diniz, e aí eu coloco até pro Edu Panzi, que eu acho que a opinião dele em relação a isso vai ser muito importante. Eu vejo o Diniz como um cara que tem um conhecimento de futebol absurdo. A gente percebe isso. Mas eu tava assistindo um podcast do... Como é que ele chama? Ilan... que era repórter da Globo. Sei quem é. Ilan... Vou ver o nome dele aqui depois. Com o Cícero Melo, da ESPN. E o Cícero Melo destacou toda a amizade que ele tem com o Fernando Diniz e todo o conhecimento que ele tem de Fluminense. O Cícero Melo é torcedor do Fluminense, mas um grande profissional, mas criou um vínculo de amizade com o Fernando Diniz. E aí, José Ilan, nesse podcast do José Ilan, o Cícero diz o seguinte: olha, quando o Fluminense era lanterna do Campeonato Brasileiro, não corria com ninguém, não conseguia ganhar de ninguém, tava assim, afundado do afundado, e com 98% de chance de rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado, né? O Mário Bittencourt e o Fred se reuniram com o Fernando Diniz e tentaram convencê-lo. Falou: Diniz, tenta mudar a maneira de jogar, tenta abandonar um pouco o que ficou batizado como dinizismo, né? Para o Fluminense sair dessa situação, jogar para sair da zona de rebaixamento e depois tenta voltar aos poucos às suas convicções, mas tenta armar o time de uma outra maneira, de uma outra forma, pra gente sair desse momento e aí depois você tentar novamente voltar a pedir ao time para poder praticar o dinizismo, entre aspas. Ele se recusou e por isso ele caiu no Fluminense. Então, ainda tem este outro lado. A impressão que me passa o Fernando Diniz é de que ele acha que ele é a peça mais importante do jogo, do clube, do espetáculo. E não é. O treinador não é a parte mais importante do futebol. O jogador é a parte mais importante do futebol. E quando a gente vê o Fernando Diniz discutindo com o Matheus Henrique, por exemplo, no gramado do Mané Garrincha, igual a gente viu no jogo contra o Atlético, fica muito próximo de ter a convicção de que os jogadores não querem e podem não querer. A saída do Willi e do Marlon hoje, eu acho que é uma coisa muito marcante e é uma coisa que já vem do ano passado. Então, dois caras que eram os destaques da posição, né? Exato, e que caíram absurdamente sob o comando. Então, é uma situação que se o Pedrinho e o Alexandre Matos não tiverem 100% de certeza que o Diniz vai dar certo, se eles tiverem 99%, eu acho que para o bem do Cruzeiro não existe outro caminho. Agora, se eles tiverem 101% de certeza, e eu tô dizendo isso aqui até um pouco, porque eu acho o Fernando Diniz um grande treinador, só que o Fernando Diniz se perdeu no personagem e ele se acha mais importante que o jogo, tá? Ele se acha mais importante que o jogo e ele está se agarrando no Cruzeiro, por quê? Ele fracassou no Fluminense, ele fracassou na seleção e se ele fracassar no Cruzeiro, ele regride no mercado.